que sejamos melhores, mais eficazes na nossa ação de proclamação. Isso é que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, semana passada, nós conversamos sobre muito bem, pecado, a queda. Falamos muito sobre o pecado, mas fazendo referência à queda, para que pudéssemos entender todo o processo. No domingo, eu ainda conversei, enquanto ministrava, falei de como Deus se relaciona com o homem e como Deus começou e como Deus vai terminar. Isso é importante a gente ter esse quadro bem montado, ter entendido isso, porque se a gente não tem a noção da ação de Deus no Velho Testamento e por todo o Velho Testamento, começo, meio e fim, e no contexto do Novo Testamento, como Deus intervém, agora fica difícil a gente entender um pouco mais. Então, a Bíblia, eu peguei um autor, um teólogo que diz o seguinte: a Bíblia nos diz que Deus é absolutamente santo, e todo que não atinge a sua perfeição, todos os que não atingem a sua perfeição são pecadores. O termo significa simplesmente faltosos. A gente conversou semana passada a respeito dessa palavra pecador, que muita gente considera ofensiva. Lembra? Que talvez não gostem de escutar a palavra pecador, mas ela significa faltosos. Faltoso. Em relação ao padrão de Deus. Não só faltoso, mas em relação ao padrão de santidade de Deus. Se pecarmos em qualquer medida que for, tornamos-nos diferente do que Deus intentou para nós. Tudo que Ele planejou para nós muda quando a gente peca. Ele nos fez para refletir a sua natureza santa. Sendo assim, nossa culpa fere não só a nós mesmos, como também maculam nosso relacionamento com Deus. Então, esse autor está falando justamente isso. Deus nos criou para ser como Ele. A sua natureza, a sua imagem, somos criados à imagem de Deus. E refletir a sua natureza santa. Então, quando eu erro, eu falto de alguma forma, erro o caminho, piso fora da linha, eu estou quebrando a ordem de Deus criada para a santidade. Então, eu sou um faltoso. Então, eu sou um pecador. Então, isso nós estamos recapitulando, tá? Eu trouxe essa frase para fazer link com a que a gente conversou semana passada. Ainda recapitulando, a Bíblia diz que Deus criou Adão sem pecado e capaz de governar uma criação boa. Deus criou tudo e tudo era bom. Depois Adão se apartou de Deus, levou toda a nossa raça a cair com ele na culpa, miséria e ruína eterna. Então, Adão foi criado, escolheu um caminho e trouxe condenação sobre si e sobre toda a humanidade. Miséria eterna, condenação eterna. Deus, que é todo santo, requer santidade para que tenhamos intimidade com Ele. Então, a partir do momento da queda, o homem, por cometer esse ato de afronta a Deus, esse pecado, ele passa a não ser mais imaculado, passa a ser pecador. E como Deus é muito santo em tudo que faz, não tem como se relacionar com quem não é santo. Desculpa aí. Deus, que é todo santo, requer santidade para que tenhamos intimidade com Ele. Mas tanto nossa natureza quanto nossas ações nos distanciam de Deus. Como nós podemos consertar isso? Se o meu pecado é a minha distância, isso me distancia, cria uma distância, um buraco, um gap entre nós e Deus, um abismo. Como nós podemos consertar isso? Não podemos. Não pode ser consertado. Somos criaturas imperfeitas e não podemos nos tornar santos novamente. Assim que nos tornamos pecadores, não tem como nos tornarmos santos novamente. Assim como uma mão, eu gostei dessa metáfora, assim como uma mão enlameada não consegue limpar uma camisa branca. Como é que uma mão suja de lama
vai tirar uma poeira, um cisco ou uma gota que caiu na camiseta branca? Impossível. Não tem como. Porque agora eu perdi aquele meu estado natural. Fui quebrado, eu quebrei um mandamento, estou completamente coberto pela minha ignorância, pela minha independência, pela minha arrogância, pelo meu orgulho, que agora domina meu coração. E Deus, por ser santo, não pode mais se relacionar com o homem. O que significa estar morto? Esses só 5 minutos que eu estou fazendo para a gente entender. Porque conversamos que com o pecado gera morte, não foi isso? O salário do pecado gera morte, e vimos lá Deus falando para Adão: se você comer, quebrou, vai morrer. Primeiramente, significa estar sob condenação. Quando a gente fala que alguém, que o pecado gera morte, essa pessoa está sob condenação. Deus disse que a morte é a penalidade para o pecado. Quando violamos a lei de Deus, não somos culpados perante este Deus santo e responderemos perante a sua justiça. Nós somos culpados. Então, estamos condenados. Primeira questão da morte. Segundo, a morte significa, estar morto significa estar debaixo do jugo. Agora, não estamos mais debaixo da vontade santa de Deus, do plano eterno, do propósito eterno de Deus. Agora, nós abrimos mão desse caminhar com Deus para andar debaixo de uma condenação. Agora estou morto servindo ao mundo, à carne e ao diabo. Então, preso, condenado e subjugado às leis espirituais por conta do diabo, que assumiu o controle do governo da terra. Para mim mesmo, da minha condenação, a minha carne, ela é morta, natureza morta, não produz bem nenhum. As minhas vontades, as minhas satisfações, e a tudo que gira nesse mundo, que é o sistema. Então, quando uma pessoa está morta nos seus delitos e pecados, como Paulo fala lá em Efésios, ele está morto dentro desse contexto, debaixo de condenação, debaixo de servidão do diabo, do mundo e da carne, e por último, ele está sob ira, debaixo da ira de Deus. Merecedor, porque quem morreu merece morte. Mas por que, tendo recebido a morte, a ira ainda permanece? Porque a justiça de Deus precisa ser satisfeita. Deus é justo, Ele não é só santo. E sendo um Deus justo, Ele precisa ser satisfeito na sua justiça, de forma que Ele precisa ser reparado naquilo que foi. É igual um caderninho. Antigamente fazia na venda, a gente fazia o caderninho, anota aí, depois mamãe passa e paga, depois papai passa aí, e vai ficando aquele caderninho. Na minha época de criança pequena lá em Barbacena, tinha o chup-chup. E a conta do chup-chup era um negócio de outro mundo, porque a mãe nem sabia que tinha conta, em primeiro lugar. E depois era assim, todo dia a gente chegava de cabeçada e a gente pagava para todo mundo. Chegava 3, 4, tia, me dá aí 4, um de cada sabor. E o dinheiro? Não, põe na conta da minha mãe aí. Hoje eu pago, amanhã você paga, amanhã ele paga, então a gente fazia o rodízio. Não dá para você achar que você está comprando e não vai ter que pagar. Não dá para você ter alguma atitude errada e não ter reparação. Então, nós já conversamos sobre isso também na aula passada, sobre a forma por que Deus não podia simplesmente perdoar o pecado. Como ele fala tanto sobre o perdão no Novo Testamento, por que ele não poderia perdoar o pecado de Adão? Ele poderia ter matado Adão. Ali a justiça teria sido satisfeita, literalmente. Não morto só espiritualmente, mas ter exterminado a humanidade e ter começado de novo. Aí ele teria sido satisfeito na sua justiça. Mas, joia, então entendemos, Deus santo, homem pecador, ele caiu do propósito, não pode fazer mais nada para poder voltar a ser santo e está condenado. Está debaixo do tacão do diabo, debaixo da vontade da carne e do sistema desse mundo. Está condenado, está morto.
Não tem jeito. Até Deus entrar na história de novo. Lá atrás nós entendemos na criação que Deus começou. Em Deus tudo começa. Joia. Quando Deus, em Gênesis 3,15, promete aquele que viria, quando ele amaldiçoa a terra e fala também para a mulher que ela daria a luz agora e seria dor, ele fala o seguinte, porém inimizade entre ti e a serpente. A sua descendência vai pisar a cabeça da serpente. Ali nós chamamos de proto-evangelho, porque ali Jesus Cristo já estava sendo prometido. Porque, pausa, a gente precisa lembrar que Jesus, ele é eterno, e que ele foi morto antes da fundação dos séculos, e que nós nele fomos escolhidos antes da fundação do século. Então a gente precisa entender que Deus já tinha tudo planejado. Então quando o homem caiu, não pegou Deus de surpresa. E Deus já tinha todo o processo de redenção trabalhado e bem traçado. E agora Deus intervém novamente para poder trazer o homem para perto. Mas Deus, em seu grande amor por nós, rebeldes a partir de então, de Adão, completamente inadequados para ele, enviou um Adão melhor, o qual viveu a vida perfeita que nunca vivemos e morreu a morte culpada que nós nunca queremos morrer. Nunca quisemos morrer. Então, ele morreu a nossa morte e assumiu a nossa culpa. Tem um outro teólogo que ele diz o seguinte, eu já vou começar a soltar os versículos, tá? Prepara a Bíblia aí que a gente já vai anotar alguns versículos. Aquela Bíblia está aqui. A santidade de Jesus tornou o perfeito sacrifício para o nosso pecado. Olha só, a santidade de Jesus tornou o perfeito sacrifício para o nosso pecado. Primeiro, Jesus, por que ele era santo? Ele foi gerado por Deus, pelo Espírito de Deus, e ele encarnou, mas ele não tinha nele a semente corruptível. Ele não tinha a nossa natureza pecaminosa. Por isso ele era santo e por isso ele era o único capaz de substituir, morrer no nosso lugar. Porque só podia pagar pelo pecado a quem que não tivesse erro. Por quê? Porque que está todo mundo condenado, está todo mundo dentro do mesmo barco. Quem é que vai pagar aqui? Está todo mundo quebrado. Tem que vir alguém de fora que não faça parte desse grupo e que tenha condições de pagar por esse grupo, para poder libertar esse grupo. Então, quando a gente trabalha a ideia de resgate, essa ideia de redenção, resgate, pagar o preço para a libertação daquele que está debaixo de jugo. Por isso que é importante a gente, como eu trabalhei aqui, a morte. Está dando para entender? Trabalhei a morte, condenação, debaixo do jugo do pecado, da carne, do mundo, porque existe uma necessidade de resgate. Porque o homem por si só não tem condições de pagar para ser liberto. Não tem condições de, amarrado nessa corda, se libertar para viver para Deus de forma santa. Então, alguém precisava fazer isso. E Jesus, ele tinha a santidade necessária, perfeita para o sacrifício por nosso pecado. Como filho de Deus, não teve pecado. A sua disposição de sofrer e aceitar a penalidade do que nós merecemos vai muito além de qualquer recompensa que a humanidade possa prover. A justiça de Cristo equilibra de tal maneira a minha injustiça. Eu sou tão injusto, e ele é tão justo, que ele equilibra a balança. Que o seu sacrifício é suficiente para compensar pelos pecados do mundo inteiro por todas as épocas. Olha só como é importante a gente guardar isso. Nós estamos começando a apresentar a pessoa de Jesus Cristo. Agora a resposta de Deus, a solução de Deus para a queda. Então eu tenho que ver, ele apresentou uma solução, que é uma solução para toda a eternidade, para todas as eras, para todas as pessoas que olharem para ele. Ele não poderia morrer por um povo, ele não poderia morrer por um grupo. Ele tinha que ser santo e abarcar toda a humanidade, para que pudesse pagar pelo preço. Por isso o preço é alto. Por isso não era simplesmente uma solicitação de perdão, uma clemência, porque o preço era alto. Lembra quando eu falei do tamanho do pecado, da afronta
depende do tamanho da pessoa que está sendo afrontada. Então, quando a gente olha para Cristo e entende a possibilidade da redenção, a possibilidade da libertação, é um negócio lindo. É o escravo que vive satisfazendo os desejos de um dono cruel e, de repente, aparece um bom senhor e paga o preço que é devido por aquele escravo, resgata ele para si e diga: agora você é livre. Agora você pode ir e viver para Deus do jeito que eu espero que você viva. Você está livre. Para esse escravo, não tem dimensão o que está sendo feito. É um negócio, ele, nem a família dele, nem ninguém, nunca, nem jamais poderia existir a possibilidade dele ser comprado para ser liberto. É por isso que depois, quando a gente entra na conversa com a igreja, a gente sai debaixo de um domínio e passa para o império, para o reino do Filho do seu amor. Existe um serviço e uma servidão, mas é diferente o Senhor. Então, olha só, em sua grande misericórdia, Deus enviou o seu único Filho, Jesus Cristo, para prover aos pecadores o caminho da vida eterna. Deus tomou a iniciativa, pois o homem estava perdido e condenado. Deus tomou a iniciativa. O homem estava perdido e condenado. Joia. Então, como é que a gente junta isso? Deus criou, o homem pisou na bola, caiu, morreu, está condenado e não tem mais como se relacionar com Deus, a não ser que a justiça seja feita, que ele pague pelo erro cometido. Só que ele não tem condições de pagar. Ou seja, ele está condenado. A eternidade longe de Deus, está condenado mesmo, a morte eterna. Mas não acaba a história aí. O bom é que a gente pode puxar na conversa isso, fala para a pessoa, mas a história não acaba aí. Não acaba na condenação. Acaba na possibilidade da vida em Jesus. Então, agora, qual foi o último versículo que você anotou para passar? Romanos 6, 23. Na próxima aula, com a graça de nosso Senhor, é a última, eu quero trazer o livrinho para entregar para vocês, e eu vou trazer também discriminado todos os versículos, para quem perdeu, ter a ordem certinha de todos os versículos dentro de cada tema. Então agora, você vai anotar nesse agora, debaixo desse, Romanos 5, 8. Oi? Dentro da redenção. Dentro da redenção. Porque agora Deus entrou na história. É Ele que propõe a redenção, é Ele que vai atrás do homem para resgatar o homem. Eu gasto tempo nisso porque não pode ficar obscuro. Isso não pode ficar mal entendido. Não tinha mais ninguém que podia fazer isso. O homem não podia se salvar. Então Deus precisava intervir e resgatar o homem. E Deus veio em Jesus Cristo. Vou ler o versículo. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isso demonstra como o problema do nosso pecado foi solucionado por Deus. Então, aquele que era condenado, agora ele tem possibilidade de ser resgatado, redimido das mãos da morte do pecado. Próximo versículo. Romanos 5, 19. Logo, assim como por meio da descendência de um homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Está começando a amarrar o nó, está entendendo? Então você está trazendo a pessoa, ajudando ela a entender que ela é pecadora, que ela é faltosa, não só pelos pecados que ela comete aqui, mas o pecado original é essa independência, o orgulho, o desejo de viver por vontade própria. Então, quando a pessoa entende que até o mais santo dos homens tem vontade própria e nem sempre coincide com a vontade de Deus, e isso é a rebeldia dentro do coração do homem, é a independência, o orgulho, a arrogância, isso é o pecado, essa falta, que é uma afronta terrível a Deus. Aí, diante disso, aparece o Jesus Cristo, que vem pagar pelo pecado, que era o único santo. Aí você bota lá, João 3,16. Eu não vou botar todos os versículos, gente, porque tem muito versículo para falar a respeito de redenção, justificação,
e de Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não pereça por isso, porque já estava condenado. Então agora os condenados vão aguardar o julgamento final. Já foi dada a sentença para aqueles que não creram e não creem. Então eles já estão condenados. Ah, mas eu estou querendo... E se o meu sobrinho, minha tia, meu filho, ele precisa ser salvo? Todos precisam. Mas se ele morre sem Cristo, ele já está condenado. Ele não vai ser condenado. Ele já está condenado por conta do pecado. Então toda a humanidade, aquele amigo, vizinho ou parente mais legal, mais cheiroso, mais bonito, já está condenado. É por isso que é uma inquietação que tem que ter dentro do nosso coração, porque as pessoas que nós amamos profundamente, elas não serão condenadas quando morrer. Elas já estão condenadas, porque já estão debaixo do pecado. E se estão contaminadas pelo pecado, não tem vida, não tem possibilidade de relacionamento, já estão condenadas, agora só por meio de Jesus Cristo. Então, depois de João 3,16, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. 3,13. Gálatas 3,13. Então, estão entendendo? No primeiro versículo, fala que Ele se fez pecado por nós. No segundo, diz que Ele nos amou profundamente. Agora Ele se fez maldição. Então, tudo aquilo que estava sobre condenação, estava sobre as costas da humanidade, Ele está levando sobre si. Primeira carta de Pedro 3,18. Gálatas 3,13, se apanha agora, 1 Pedro 3,18. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Esse versículo não pode faltar. Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Para quê? Para conduzir a Deus. Então não tem como chegar a Deus sem ser por meio de Jesus Cristo. Mas era uma pessoa muito boa, era devota, era piedosa. Não foi por Cristo? Não foi. Nós temos que parar com esse negócio de achar que as pessoas são boas e que por isso Deus vai abrir uma exceção no céu. Se Deus quiser abrir uma exceção, isso é por conta dele, já vai estar lá, ele que vai decidir. Mas a ordem determinada é que ninguém passasse pela porta da eternidade para a salvação que não fosse por meio de Jesus Cristo. Então, no coração, tem que crer no sacrifício vicário de Jesus Cristo. É de uma vez por todas. E de 1 Pedro, eu vou trabalhar só essa questão da justificação. A justificação é o resultado de uma maravilhosa troca que aconteceu na cruz de Cristo. Olha só, como é que a gente vai explicar isso para a pessoa? Então, aquele que era pecador, que tinha condenação sobre ele, estava ali para ser julgado, e o pai disse, está condenado, agora você vai pagar, você vai morrer. Aí Jesus pede uma licença e fala, agora, por favor, dá licença, eu vou lá no lugar dele. Mas você não tem culpa, não tem nada, é verdade. Por isso eu quero pagar a dívida dele. Eu morro no lugar dele. E ele vai e sofre a condenação, ou como se estivesse no paredão para ser fuzilado, a pessoa assistindo, e Jesus Cristo fuzilado, porque ele precisa ser fuzilado. Ele precisa ir para a cruz. E eu estou ciente de que aquele que está morrendo lá, está morrendo no meu lugar. É o justo pelo injusto. Essa é a substituição da cruz. Que quando a gente olha para a cruz, a gente não imagina isso. Ah, meu Jesus Cristinho faz sinal da cruz, que bom, que legal, mas não imagina que aquela cruz era sinal de maldição, porque aquele que foi pregado na cruz levou sobre si a maldição de todos. Então, essa substituição, ele tomou nossos pecados sobre si, tornou-se como um de nós, pecadores, para que nós pudéssemos ser como ele, santos. Então, ele se fez pecador para que nós pudéssemos ser santos, pudéssemos ter
Novamente, relacionamento com Deus. Santidade. Mas então não pode ter relacionamento com Deus sem ser... Não tem jeito. Mas e o que eu estou fazendo? Deus, de alguma forma, você pode até estar fazendo bem ao próximo, mas isso não te justifica, isso não paga a sua dívida, isso não te livra da condenação, isso não te faz se relacionar com Deus. Para se relacionar com Deus, você precisa pagar a sua dívida, quitar a sua dívida. Como é que eu faço isso? Através de Jesus Cristo, crendo nele. E aí você pode botar outro versículo, bem joia, Isaías 53:5. Eu li ele no domingo. 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse versículo explica tudo. Então você precisa entender, a pessoa não é uma briga, não é uma discussão. Você está ajudando a pessoa a ver através da Bíblia o que Deus fez por ela. Aqui, eu gosto de ir lá para frente. Hoje eu estou preso, porque o pessoal da técnica me arrumou um microfone de fio. Mas tá bom o sinal. Eu queria estar aí na frente, para a gente poder conversar melhor. Entende isso? Porque senão eu vou ter que ficar igual o Roberto Carlos, levando o microfone para lá, para cá. São tantas emoções. Já está chegando aí. Vou comprar Quando a gente entende essa questão que ele levou sobre si as nossas transgressões, nós estamos ajudando a pessoa a entender o que Deus já fez por ela. Nós não estamos debatendo, guarda isso, nós não estamos debatendo a fé, nós estamos mostrando para a pessoa o que Deus já fez por ela, e a gente espera que Deus esteja trabalhando no coração dela enquanto a gente mostra. Porque eu quero que você saiba assim, eu queria que você soubesse que você estava condenado, mas Deus te amou tanto que Ele providenciou o meio para você. Mas quero que você saiba que você, acreditando ou não, Deus já fez esse trabalho por você. Esse trabalho já foi feito, creia você ou não, aceite você ou não, porque aí nós vamos trabalhar a resposta depois. Isso já foi feito. Então, a gente só está ajudando a pessoa a ver o que já foi feito por elas. Porque é diferente quando você vai assim, presta atenção o que vai acontecer. Quando você morrer, você vai chegar diante de Deus, e Deus vai perguntar, você tem a carteirinha? Tem o carimbo da Igreja Vineyard de Brasília? Sim, tenho a carteirinha. Entra, servo bom e fiel. Entra no gosto do teu Senhor. Não tenho da Vineyard Brasília. Excomungado. Aparta de mim, maldito. Não é isso que vai acontecer. Quando a gente fala para a pessoa aqui, quando você chegar no céu, você vai ter que decidir, não vai ter que nada. Quando chegar no céu, já era, já está decidido. Ou ele vai estar de um lado ou vai estar do outro. Ele vai, diante do Cordeiro, diante do trono, não vai ter mais essa possibilidade. Então, a gente vai ajudar a pessoa a entender que isso é graça. Isso é bondade de Deus. Mesmo você sendo miserável, pecador, andando, como disse o meu amigo, de costas para Deus, a revelia da vontade de Deus, Deus te amou e fez algo que você não podia fazer. Aí a gente está ajudando a pessoa a entender. Deixa eu ver meu tempo. Ok. Isaías 53, você pode pôr outro, pular lá para a primeira carta de Timóteo, 2, 5 e 6. 1 Timóteo 5 e 6, 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, o homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Como resgate, eu estou pagando a dívida desse povo. Eu estou tirando ele da mão da morte, do pecado, do inferno, estou pagando a dívida. Tira a corrente, manda soltar, que eu estou pagando a dívida. Mas quem é que vai sair da corrente e vir para o lado de Cristo? Aquele que crê que o sacrifício fez isso. Então, aqueles que estão lá acorrentados, olham para Cristo e creem que Ele é a justiça de Deus e que o sangue de Deus foi derramado para perdão dos pecados, as correntes caem. Toda a condenação se desfaz, a dívida é rasgada e ele vem para o lado de Cristo.
Então não tem muito mistério. Com a sua morte, Jesus pagou o preço do nosso resgate. O juízo de Deus contra o pecado foi descarregado na cruz sobre Jesus. Então, o juízo de Deus contra o pecado foi descarregado. Ali na cruz, a justiça foi satisfeita. Por isso que no Velho Testamento sempre botava a mão sobre o animal, a ovelha, o bode, o cabrito, as pombas, as outras aves. Era dependendo do pecado, transferia o pecado, dependendo do povo, botava, soltava para o deserto, porque aquela questão era transferência do pecado. Um justo precisava morrer pelo injusto. Então, esse era o princípio do Velho Testamento. Era já Deus trabalhando a redenção, ensinando para o povo essa questão de que alguém tem que morrer para que a justiça seja feita. Então, era o justo pagando pelo injusto. No sacrifício de Jesus na cruz, vemos a justiça de Deus sendo satisfeita e a salvação sendo ofertada gratuitamente aos que creem. Aos que creem. Outro versículo, agora você volta lá para Romanos 3, 22 a 26. Nós já passamos por ele, mas agora ele está dentro do outro contexto, você vai entender. 26. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Justo e justificador. Então, ele é aquele que não só é justo, que é santo, mas que justifica o pecador. Então, aqui está todo o processo. Romanos é uma carta linda, que Paulo destrincha, ele fala muito sobre essa questão da ação de Deus para resgate da humanidade. Depois de Romanos, pode pôr Efésios 2, 8 e 9. A salvação é ofertada gratuitamente, mas não é de graça. Alguém pagou. Eu falei outro dia, conversando com o Alexandre, com o Tuta, sobre essa questão. O fato de eu chamar o Alexandre para almoçar comigo e pagar o almoço dele, não quer dizer que o almoço dele foi de graça. Ele não pagou pelo almoço, mas eu paguei. Alguém pagou. Existe até um ditado aí que diz, né, que não existe almoço de graça. Por quê? Por que isso? Não, você pode comer, você não pagou nada, você pode falar, não, boca livre, não, tá cheio por aí, festa open bar, festa boca livre, você vai comer adoidado, ninguém vai pagar nada, entre aspas. Aqueles que estão ali não vão pagar, como o Alexandre não pagou nesse referido almoço que eu paguei para ele. Mas... Obrigado, pai, obrigado. E aí, a gente... Mas eu paguei. Alguém pagou pela bebida, alguém pagou pela comida, que alguns vão consumir. Então, isso precisa ser claro, porque para a gente não baratear a graça, não baratear a mensagem do Evangelho e achar que a salvação é de graça, a salvação é de graça. Ela é ofertada gratuitamente para todos aqueles que creem, mas foi pago um alto preço. O corinho que a gente cantava antigamente, eu sei que foi pago um alto preço. Ninguém canta isso mais. Por que não canta? Porque é de graça. Porque está todo mundo dentro da festa open bar, né, open food, todo mundo comendo à vontade na vida da igreja e achando que assim, é só entrar, gente, só entrar que é de graça, pode vir. Mas esquecem de olhar para a cruz e entender que houve um preço, e que foi um preço caro, e que alguém pagou para que nós tivéssemos acesso a Deus. Então, não é brincadeira a cruz de Cristo. Cristo, a redenção, a salvação, é algo, assim, esplêndido, maravilhoso na vida da igreja. E por isso nós precisamos falar sobre isso constantemente, para que a gente possa ter noção do que Deus fez em Cristo por nós. Sim. De 8 e 9, vou ler o versículo agora. É porque eu estava completando.
É uma salvação realizada unicamente pela graça de Deus, porque não exige nada para merecermos a salvação. Ela realmente não exige. Você não precisa pagar nada. Não precisamos fazer nenhum ato de bondade, nenhum heroísmo, nem penitência. Basta ter fé. Basta ter fé. Crer no sacrifício de Jesus. É só isso que basta. Não podemos comprá-la. Só Deus pode nos oferecer a salvação gratuitamente. Só Deus. Não tem santo, não tem padre, não tem igreja. Por isso, durante muito tempo tivemos problema. A própria reforma era essa questão. Salvação pela graça, eu não preciso comprar, eu não preciso pagar por nada. E o versículo diz, mas Deus no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo... Não, desculpa, esse é Romanos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, não é pelo que a gente faz que a gente consegue, porque aqui muitas pessoas estão enganadas. Estava conversando com a Fátima hoje, de uma amiga dela, que passou por um processo de conversão, e que ela falou assim, poxa, mas eu estava enganada, eu estava ensinando errado as crianças lá na igreja católica. Estava. E não só estava ensinando errado, mas estava enganada. Então, quando a pessoa, diante da palavra de Deus, e vê isso, ela fala assim, por que ninguém nunca me falou sobre isso? Por que nunca li isso? Mas eu estou fazendo achando que eu estou garantindo umas pedrinhas lá em cima, para poder garantir a minha entrada, meu ticket. Como é que fala? Cartelinha. Faça 10 boas ações e ganhe uma pedrinha no céu, na sua coroa. Então, fidelidade, cartão fidelidade. Não é assim na medida que a gente vai fazendo o bem para garantir alguma coisa. E pessoas estão fazendo achando isso. Quando você mostra que a salvação é de graça, que ela não precisa fazer nada, e que, ainda que ela faça, não vai valer de nada, mas que é um presente ofertado por Deus, só precisa de fé, aí os olhos se abrem e a pessoa se rende. Então, no dia de hoje, esse é o último versículo. Eu vou guardar uma partezinha para falar junto com a resposta. Talvez eu repita um pouco essa questão da justificação e da redenção para fazer um link com a resposta. Mas nós vamos parar nesse Efésios 2, 8 e 9, porque a redenção, a salvação é pela graça. Não tinha outro versículo melhor para a gente terminar. Salvos pela graça. Isso é um favor imerecido da parte de Deus. E para resumir, eu tenho um último parágrafo que eu gostaria de ler. Cristo morreu pelos nossos pecados, no sentido de que na cruz ele fez expiação pelos delitos que cometemos contra Deus, nosso Rei. Jesus, morrendo como nosso substituto, absorveu sobre si toda a ira de Deus contra a real culpa do seu povo. Então, ele levou sobre si, absorveu toda a culpa de condenação sobre o povo. Por que ali na cruz, Jesus, num grito, numa angústia, dizia, por que me desamparaste? O pecado da humanidade inteira estava caindo sobre Jesus Cristo. Ali ele estava se fazendo pecador por nós. Estava levando a condenação. A justiça estava sendo feita, estava sendo condenado. Então, naquele momento, onde de aparente ruptura, é porque Deus é santo, e ele estava derramando o cálice da ira dele sobre Jesus. Por isso, ele precisava, naquele momento, passar pelo que ele passou, e ele levou até o fim, e ressurgiu. Louvado seja o Senhor. Porque ele cumpriu o que estava proposto. Porque o Pai, essa era a vontade do Pai, que ele levasse sobre si a nossa condenação, a condenação do povo. Ele não deixou nenhuma dívida não paga. Ele mesmo disse, está consumado. Ele falou, o que eu vim fazer, eu fiz. O que eu vim pagar, paguei. Fecha a conta e passa a régua. Está aqui a conta. Está aqui, está pago.
Agora, todo aquele que crê está livre de condenação, livre da morte, livre do pecado, livre do inferno, livre de tudo, livre para viver para Deus, para viver santo novamente, em santificação, em relacionamento com Deus. Isso é uma história maravilhosa. Quando você fala assim, você gostaria de viver para Deus? Gostaria. Você acha que você vive para Deus? Acho. Posso te mostrar que você está errado? Posso te mostrar que a maior parte das pessoas estão erradas, mas que tem um jeito de viver para Deus, vamos dizer, o jeito certo. Como disse aquele, o Milton, existe uma senha para poder entrar na roleta, passar pela roleta no céu. Essa é uma forma descontraída de você trazer a pessoa para dizer, quero saber. Ainda que eu não tope a parada, eu quero saber. Porque aí, quando a pessoa ouve tudo isso, entende tudo isso, aí é a cena dos próximos capítulos. Semana que vem, nós vamos trabalhar essa questão da resposta. Eu vou tentar trabalhar o tempo que nós temos da semana que vem para entregar o material, para tirar a dúvida, para poder trabalhar a questão da resposta. A consumação, eu vou ver se eu trabalho um pouco, porque a consumação está ligada àquilo que vem depois dessa história. Os dois caminhos que se fecham e que o fechamento dessa história, né? Amém? Vamos orar, produção.